Namami Danvantarim Adidevam Surasurai Vandita Pada Padman Loke Jararuk Bhayamritunasham Dhataramisham Vividaushadinam. Om Shanti Shanti Shanti. Namaskar, saudações. Nós vamos falar um pouquinho sobre o Agni, o fogo, Agni Deva, o deus do fogo, e como manter esse fogo bem cuidado, bem zelado, como faziam os antigos. Não deixar esse fogo apagar é sinal de que nós estamos cuidando na primeira instância da nossa saúde. O fogo, como essa luz e esse calor, capazes de realizar o metabolismo perfeito e assim ficar com aquilo que é nutritivo e eliminar aquilo que é nocivo através dos nossos dejetos. Muito bem. Em primeiro lugar, é importante saber que para o Ayurveda, lá nos primórdios do Ayurveda, o fogo é considerado um deus, por isso nós chamamos Agni Deva, o deus do fogo, e ele é reverenciado nos primeiros versos, ele é logo no primeiro verso do Rigveda, que é considerado o primeiro livro dos Vedas, ele está lá sendo reverenciado devido à importância que já se conhecia naquele momento sobre o fogo. É claro que estes sábios renunciantes estavam em contato direto com a natureza, viviam afastados dessa realidade mundana, da coisa toda, dos acúmulos, das tecnologias, de um modo geral, e naquele momento muito incipiente, né, há muitos milênios atrás, eles então podiam observar como que se dava a vida e a sustentação da vida, como que se processava ali na natureza e dentro deles a manifestação do equilíbrio, da harmonia, da saúde. E eles perceberam então que o elemento fogo era algo fundamental, tanto que eles criaram incontáveis versos, incontáveis hinos para reverenciar o fogo. O tempo todo estavam ali reverenciando, louvando, agradecendo o fogo, tendo nessa própria reverência o sinônimo de manutenção dessa inteligência interna. Isso porque já se compreendia naquele momento que aquilo que nós temos de denso, de manifesto, que a gente consegue ver, apalpar, que a gente consegue pegar, que a gente consegue medir, está formado em primeira instância por algo que é sutil, assim como a gente já conversou aqui, que tudo nasce num primeiro momento de uma ideia, de uma intuição, de um desejo, de um pensamento. E aí tudo isso que é mais, que vai indo mais e mais para o campo sutil, que está ainda antes da ideia, antes do pensamento, é o que é reverenciado como Agni Deva, essa fonte de todo o fogo, tal como nós o conhecemos. Então, aqui vão algumas dicas para a gente poder, através do Ayurveda, reverenciar Agni e manter assim o fogo presente em nossas vidas de forma saudável. Vamos começar com um mantra que reverencia o fogo na sua forma solar, o sol que nasce todos os dias no horizonte e que nós deveríamos agradecer e reverenciar todos os dias. Essa é uma prática que está presente lá no Dinacharya, que é a rotina diária do Ayurveda, é uma prática que vai ser contemplada por muitos sábios ao longo de muitas gerações, transmitida de geração para geração, e que é muito bonito quando você viaja para a Índia, você tem a oportunidade de presenciar esse momento, de repente você está lá numa estação de trem, aguardando, né, o momento do seu trem chegar, e acaba que é o momento do nascer do sol, e aí você vê o funcionário ali da estação de trem, você vê o policial, você vê uma pessoa que está indo também viajar, todo mundo para, né, quem tem essa devoção verdadeira dentro de si, para o que está fazendo, né, junta as mãozinhas em Pranam Mudra e faz ali a sua oração, canta o seu mantra, faz essa reverência.
nós observamos que ao fazer isso, nós começamos melhor o nosso dia. Não tem como. Se você inicia o seu dia agradecendo, eu vou contar para vocês. Não acreditem em mim. Façam isso e vocês vão ter por experiência própria como o seu dia transcorre muito melhor. Ainda mais se você traz essa reverência e essa gratidão para cada ação, para cada momento do seu dia. Então, a gente vai reverenciar o sol se colocando diante, né, do sol que está nascendo. Então, se você consegue olhar para o sol da sua casa, se você consegue, né, ter essa feliz oportunidade de morar num lugar em que você consegue ver o sol nascente, saiba que você é um ser afortunado. Muitas pessoas, infelizmente, não conseguem da sua casa ver o sol nascente. E aí você pode sair da sua casa, né, se você tem essa possibilidade de ir para um lugar que você consegue ver o sol nascendo. Isso vai ser muito saudável, isso vai favorecer demais a nossa visão, não só a nossa visão física, como também a nossa visão interior, a nossa visão intuitiva, a nossa visão como a nossa inteligência, que a gente já viu aqui nas aulas que a gente falou um pouquinho sobre Tejas. Então você vai lá, diante do sol, em Pranam Mudra, olhando para o sol, né, com os olhos abertos, e você canta o Gayatri Mantra, reconhecido como um dos mantras mais importantes que já foram canalizados aí, já foram inspirados para a nossa humanidade. Om Bhubhuva Swaha Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayat. Muito bem. Você canta 3 vezes, vai aí para vocês. Vou deixar na descrição o mantra transliterado, né? Do Devanagari a gente transcreve para as nossas letrinhas, que a gente consegue, né, entender melhor, e também uma possível tradução. E eu deixo como dica para vocês também o link do vídeo da aula do Ananda, em que ele vai justamente falar sobre Surya, o Sol, e a importância do Gayatri Mantra. Tá certo? Então essa é uma coisa que você faz para manter a sua conexão com o fogo, entendendo que o fogo é um Deus, uma divindade presente nas nossas vidas. Não fosse o fogo, nós não estaríamos aqui. Não fosse essa chama, essa fonte de luz e de calor, nós não estaríamos aqui, nós não teríamos inteligência, nós não teríamos capacidade metabólica para podermos gerar a vida tal como ela é gerada a partir de nós. Então, vamos lá. Para você poder reverenciar o fogo dessa maneira, através da sua manifestação como Surya, o Sol, adivinha? Você precisa ter acordado e levantado da cama antes do Sol nascer. Essa é uma orientação muito importante para a nossa saúde, uma orientação do Dinacharya, que é a rotina diária do Ayurveda. Você desperta antes das 6 da manhã. O período da madrugada, das 2 até as 6 da manhã, é um período regido por Vata. Vata é o dosha que rege todos os movimentos. Então, se você desperta nesse horário, você está acordando junto com a movimentação do dia, e assim você vai ter muito mais disposição. Aí algumas pessoas, assim como eu no passado, dizia assim: então, peraí, você está me dizendo que eu vou ter muito mais disposição e energia se eu levantar às 5h30 do que se eu levantar às 7h30? Mas isso não faz a menor lógica, porque se eu levantar às 7h30, eu dormi 2 horas a mais do que se eu levantar às 5h30. Pois então, não acredite em mim. Faça o teste por você mesmo, mas não adianta fazer o teste um dia. Você precisa fazer o teste por pelo menos 21 dias consecutivos e observar isso por experiência própria. Nós despertamos no horário Vata e aí nós temos essa energia maravilhosa que é a energia da movimentação, do fluxo da vida, desse potencial de seguirmos adiante com aquilo que nós nos propomos a fazer, e aí a gente tem toda a disposição ao nosso favor. Muito mais do que se nós acordarmos às 7h30 ou às 6h30, que já é o horário regido por Kapha, que é justamente o horário da nutrição, de maior estabilidade, de maior densidade e maior peso. A gente tem uma tendência a ficar mais sonolento, a ter um dia mais arrastado quando a gente levanta no horário Kapha.
Muito bem, depois que você levantou, então, lá por volta das 5h30, 5h40, ou até antes, se você quiser, para você poder, inclusive, ter esse horário Vata ainda disponível para a sua prática meditativa, isso vai ser incrível, maravilhoso, é uma recomendação, inclusive, meditar no horário Vata, porque é uma forma de você pacificar o dosha Vata, uma vez que você está fazendo algo de extremamente benéfico para Vata no horário Vata. Isso vai ser duplamente benéfico e você vai colher muitos e muitos benefícios e muita saúde desta prática. Você vai, então, ao despertar, ao levantar, né, trazer esse sentimento de gratidão já para aquele momento que você senta na cama. Ali você já tem muitas coisas que você pode agradecer e reverenciar. Mais um dia que começa e você tem todo dia pela frente para você, né, poder experienciar coisas novas e vivenciar e fazer algo de novo, diferente, benéfico, salutar e que possa trazer benefícios aos outros seres. São muitas as dádivas, muitas coisas para a gente agradecer. Com isso, você vai temperando ali já o seu bom humor. E aí você levanta, esvazia a sua bexiga, provavelmente você vai querer fazer isso logo cedo, e aí você vai lavar a sua boca, você vai bochechar com água mesmo, com um pouquinho de água, com um pouquinho de bicarbonato, você já deixa ali disponível se você sentir. Pode ser também um preparado que é um chá de manjericão, um chá de sálvia, que são plantas interessantes para fazer essa limpeza bucal logo de manhã. Se você se utiliza de pó dental, você pode também aí já escovar os seus dentes. Eu não recomendo que você escove os dentes com um creme dental desses industrializados. Isso não é interessante. Que você possa fazer o seu próprio creme dental, o seu pó dental, ou usar algo que seja o mais natural possível nesse momento. E aí você limpa a sua boca, pega um raspador de língua, põe a língua para fora e raspa a sua língua, retira dela aquela saburra. A saburra é aquela camada de muco que se forma na nossa língua durante a noite, porque nós não estamos nos alimentando e a mucosidade tende a aumentar durante a noite, justamente para proteger as nossas mucosas das enzimas digestivas presentes na saliva, presente em todo o tubo digestivo, todos os ácidos digestivos que a gente já viu aí que estão presentes para fazer a nossa digestão. Então essa é uma forma de proteger. E aí, quando você acorda, então você raspa a sua língua, lava a sua boca, que é uma forma de fazer com que isso tudo seja eliminado, saia, para que você já comece a despertar para um novo dia e trazer de volta essas enzimas no seu melhor potencial, para que a sua fome da manhã se manifeste adequadamente, de forma benéfica, saudável, inteligente, como deve ser. E aí você vai preparar uma água morna com algumas gotinhas de limão e uma pitadinha de sal, que pode ser o sal marinho ou o sal de rocha, o sal do Himalaia, que é o mais frequente da gente encontrar por aqui, mas existem outros sais de rocha indicado para diferentes necessidades que a pessoa possa apresentar, e aí é importante sempre consultar o seu terapeuta, o seu médico de Ayurveda. Se a pessoa tem hipertensão, né, pressão alta, ela não deve colocar o sal na água. Ela pode tomar essa água com algumas gotinhas de limão, um quarto de limão, mais ou menos, espremido na água, e aí acrescentar uma colherzinha de mel. Isso vai ser interessante. Ou se você está precisando remover do seu corpo um estado de cafa aumentado, você tem muito muco, você está com sobrepeso, você tem uma letargia pela manhã, então também vai ser interessante um pouquinho de mel no lugar do sal. E se você é diabético e aí tem pressão alta, é melhor não usar nem o sal e nem o mel. Aí você simplesmente toma a água morna com um pouquinho de limão. Isso vai fazer com que essa limpeza aconteça ao longo de todo o tubo digestivo. Esse limãozinho ele já vai despertar ali as enzimas digestivas, vai favorecer, vai dar estímulo correto para o seu peristaltismo. Então, logo você vai ter todo o seu sistema digestivo despertado. É comum que depois dessa água com limão, dali a pouco você sinta vontade já de evacuar, e isso é maravilhoso porque você cria uma boa dinâmica, um bom ritmo para o seu intestino.
e você começa o seu dia limpando, zerando essa página. Você não fica carregando ao longo do dia os dejetos que dizem respeito à alimentação que você fez na noite anterior, no dia anterior. Não tem por que a gente ficar carregando com a gente o passado. A gente olha para o passado para aprender com ele. Então a gente também olha para as nossas fezes para aprender com ela. Isso é muito importante. Você pode ver que toda criança olha para as suas fezes e nós deveríamos manter esse hábito ao longo da vida e aprender a reconhecer ali nas nossas fezes possíveis sinais de infecções, de inflamações, presença de bactérias, de muco, de vermes e coisas assim. E aí a gente pode sempre ter esse olhar que vai beneficiar ainda mais a nossa saúde, porque daí se a gente observa que algo não está bem, a gente vai lá, cuida, resolve, procura um médico, procura alguém que possa nos orientar corretamente, um profissional adequado, e aí a gente estabelece de novo o nosso equilíbrio e a nossa saúde. Feito isso, você vai perceber que daqui a pouco você começa a desenvolver a sua fome natural pela manhã, né? Essa aguinha morna com limão, ela vai e limpa aquilo tudo e logo os ácidos digestivos começam a se comunicar com você. E isso é muito benéfico, porque o horário da manhã, como eu disse, é um horário regido por Kapha, e a função de Kapha é nos nutrir. Então, se nós nos nutrirmos adequadamente no horário Kapha, nós vamos ter ali um grande potencial de força, de resistência, de ôdias, tudo aquilo que vai lubrificar a nossa vida, trazendo mais saúde, mais alegria, tudo aquilo que a gente já falou sobre ôdias, que é maravilhoso, a gente se beneficia muito com essa refeição da manhã, desde que você sinta fome. E aí vai então uma outra orientação para você poder manter o seu fogo bem nutrido, bem cuidado, bem zelado. Não coma sem fome. Eu sei que muitas pessoas têm lá aquela guloseima predileta e que elas vão com certeza concordar e vão dizer assim: ah, não precisa ter fome para comer isso, você pode comer isso qualquer hora, porque é maravilhoso, porque é uma delícia, porque tá, dá água na boca, né? Muito bem, mas a água na boca não significa que o seu Jataragni, o seu fogo central está pronto, está no ponto para digerir, que aquele fogo está aceso no ponto certo para que quando aquela guloseima chegue, ela possa ser transmutada em alegria, saúde, benefícios para a sua vida. Pode ser um prazer muito interessante, momentâneo ali, você degustar daquela iguaria, mas não necessariamente aquilo vai te fazer bem e pode ser que depois de um tempo você olhe e fale assim, ai, foi gostoso, mas eu não devia ter comido. Por quê? Porque se você não estiver com o fogo adequado para digerir, isso vai pesar, isso vai se transformar em toxinas que podem mais tarde se transformar em desequilíbrios e que podem mais tarde se transformar em enfermidades, doenças. E realmente nós não queremos isso. A Ayurveda é a ciência do bem viver, a ciência da vida longeva e bem vivida. É por isso que a gente preza muito pelo Agni, porque ele é justamente o nosso potencial fundamental de uma boa digestão, de um bom metabolismo, de uma boa assimilação de tudo aquilo que é nutritivo e benéfico e de uma boa eliminação de tudo aquilo que é residual, ok? Uma outra dica importante é que você faça do momento da sua refeição um rito de reverência àquilo que você está comendo e ao seu próprio fogo digestivo para que aquilo seja compatível com você, para que aquilo te traga benefícios. Nós lembramos sempre que existe uma contraparte psíquica que forma todas as coisas, que dá origem às nossas emoções, os nossos estados internos, mentais, emocionais e que se plasmam também no nosso corpo. Então é importante que o momento em que você vai se alimentar seja um momento de tranquilidade, paz, um momento de calma, um momento de silêncio, um momento de degustação, de vivência da refeição. Que você possa olhar para o seu alimento e reverenciar a presença daquele alimento ali, naquele momento na sua vida. Você faça uma prece de gratidão e reconhecimento de
tudo aquilo que contribuiu para que aquele alimento estivesse ali diante de você naquele momento. Ele poderia não estar, mas ele está. E aí várias pessoas trabalharam para que isso acontecesse, vários elementos da natureza se combinaram para que isso acontecesse, né? A chuva, o sol, tudo isso esteve presente para que aquele alimento estivesse ali diante de você. Outros seres vivos participaram da composição daquele alimento. Então, é muito importante que você reverencie e agradeça e honre a presença desse alimento antes de você sair já mastigando, botando logo para baixo, tá certo? E essa é uma outra dica sobre a qual eu já falei, a mastigação, a importância da mastigação para que a gente possa absorver da melhor maneira os nutrientes que estão presentes ali naquela refeição. E uma outra orientação importante é que enquanto você mastiga, você sinta a textura do alimento, você permita que a sua saliva envolva aquele alimento e que quando você faça a deglutição daquele bolo que você mastigou, que isso seja tranquilo, que isso seja suave. Não é interessante que você ingira líquidos gelados durante a refeição. Isso é um crime para com o seu Agni. Então vai aqui mais uma orientação muito importante do Ayurveda. Nós não devemos beber líquidos gelados durante a refeição. Mas eu posso tomar algum líquido? Sim, você pode tomar em pequenas quantidades, aos golinhos, aos poucos, não é beber, virar o copo de uma vez. Você pode tomar ali uns 100 ml mais ou menos, pensando, né, no nosso estômago inteiro, dividido em 4, uma parte reservada para Shiva, que vai ter aquele espaço para fazer toda a movimentação necessária, então um quarto você deixa vazio, um quarto você traz esse líquido que pode estar presente na própria refeição. Se você está comendo uma sopa, se você está comendo um dal de lentilhas ou um feijão que tem ali caldo, esse líquido já conta. E pode ser também um chá, pode ser um líquido mais quentinho, mais morninho, que o seu Agni vai adorar, o seu fogo digestivo vai ficar muito feliz com isso. Se for um chazinho digestivo que vai fazer bem, que vai ajudá-lo a processar aquele alimento que está chegando e não uma bebida gelada que vai apagar o fogo, vai simplesmente desconsiderar a presença daquele fogo ali. Então não dá para a gente reverenciar o Agni como um deus tão importante na nossa vida e depois jogar um copo de água gelada ou de refrigerante gelado ou de qualquer coisa gelada em cima dele. É extremamente contraditório. Então, se você quer viver uma vida de acordo com o Ayurveda para proporcionar mais saúde e benefícios e uma nutrição adequada, abandone esse hábito o quanto antes. No verão, você pode tomar um líquido que seja na temperatura ambiente. E esse líquido pode ser simplesmente água, ou pode ser uma água aromatizada com ervas digestivas que você deixou ali por algumas horas. Por exemplo, você faz uma água de manjericão com gengibre, com alguns dentinhos de cravo, e na hora que você vai comer, você toma alguns golinhos daquela água. Isso é benéfico, isso é tranquilo, isso é saudável, ok? Então, saber fazer essa distinção é fundamental. Algumas pessoas vão lá, tomam bastante refrigerante durante a refeição e, para compensar que estão apagando o fogo digestivo, colocam um monte de pimenta na comida. E aí fica aquela coisa assim, né? O nosso fogo digestivo ele começa a não entender a linguagem, o que é que nós estamos querendo dizer com isso, porque é extremamente maluco, contraditório. Você me apaga e depois você tenta me reacender com esse monte de condimento industrializado. É melhor você diminuir a pimenta e não ficar me apagando e deixar que eu tenha o potencial aí para fazer a sua digestão e assim a gente possa dialogar melhor. Valeu? Uma outra orientação importante é você observar a sua fome real. Então, a gente vai imaginar a fome como sendo uma escala dividida de 0 a 10. E aí, a nossa fome zero é nenhuma fome, absolutamente nenhuma fome. Nesse momento, você não deve se alimentar, você deve esperar a fome se manifestar e estar
clara. Isso vai ser por volta do 2 e até o 5 é o momento adequado da gente responder à nossa fome e dar para ela aquilo que é adequado de acordo com o momento do dia em que nós estamos, adequado de acordo com o nosso próprio dosha, adequado com a estação do ano. E para isso, para todas essas orientações, eu recomendo que você procure um profissional de Ayurveda, porque ele vai conseguir te explicar muito melhor tudo isso, vai ficar mais adequado para você. De qualquer maneira, observe a presença da fome. Não coma sem fome e também não deixe a sua fome extrapolar. Então é muito importante porque nós, muitas vezes, as pessoas que são muito ocupadas, que têm uma vida muito agitada, muito dinâmica, que trabalham demais, costumam passar da hora de responder à sua fome. Então ficam lá trabalhando, não, só vou terminar mais isso, só vou fazer mais esse projeto, só falta aqui, falta uma vírgula. Quando vê, já passou uma hora e a pessoa ainda não foi se alimentar. Isso não é saudável, porque o nosso Agni, ele começa a ficar um pouco, né, chateado, porque ele está lá aceso, né? Imagina aquela fogueira lá acesa, aguardando o alimento chegar para que ele possa desempenhar a sua função, seu papel, é para isso que ele serve, e não chega nunca. O alimento não chega nunca. E aí ele está lá presente. Então, duas coisas que podem acontecer com isso. Uma é quando o alimento finalmente entra, esse fogo ele está forte demais, ele já secou parte do muco que estava ali protegendo, né, ou revestindo o tubo digestivo para proteger desses ácidos, e quando o alimento chega, o alimento é queimado, não é digerido. Isso produz toxinas muito sérias para o nosso organismo. Alguns tipos de cânceres são desenvolvidos a partir dessas toxinas. Então, tome muito cuidado. Também uma coisa que pode acontecer é que você possa queimar com esses ácidos a mucosa do seu estômago, por exemplo, e desenvolver uma gastrite e mais tarde uma úlcera. Então tome muito cuidado, não deixe de responder à sua fome verdadeira com atenção, no momento certo, da forma correta. Uma coisa que também é orientada para as pessoas que não sabem identificar muito bem se elas estão com fome ou se elas estão com vontade de comer, é que você faça uma pequena caminhada nesse momento. Então vamos supor que você está chegando próximo do horário da refeição, mas você ainda não está com fome. Vai dar uma volta, sai, dá uma voltinha no quarteirão, anda um pouquinho. Se for a fome verdadeira, ela vai se intensificar, ela vai ficar mais viva e você vai saber exatamente do que você precisa naquele momento, qual é a refeição adequada. Você vai para fazer a sua refeição com mais amor, com mais vontade, com mais, né, interesse. Se não for fome de verdade, vai simplesmente passar. Aquela suspeita, ela vai desaparecer. Uma outra coisa que a gente orienta é que você também observe os horários em que a fome se manifesta. Se você tomou a sua água morna com limão e sal lá antes das 6 ou perto das 6, momento em que você acordou, né? Levantou, fez aquela higienização, tomou a sua água morna com limão e foi cantar o Gayatri Mantra olhando para o sol. As chances de que você, por volta das 6:30 da manhã, comece a experimentar a sua fome são maiores. E aí, se você faz o seu desjejum entre 6:30, 7 horas, por aí 7:30, pode ser que lá pelas 9:30, 10, quando é justamente a entrada do horário pita, você comece a sentir fome de novo. Isso acontece comigo praticamente todos os dias. Eu digo que eu tenho fome para 2 cafés da manhã, todos os dias de manhã, porque justamente é um período em que eu estou bastante ativa. Se esse é o seu caso, é interessante que você responda a essa fome do meio da manhã com algo que seja benéfico para você. De novo, vale a pena aí conversar com alguém que possa, um profissional adequado que possa te orientar para que você faça uma refeição adequada nesse momento. E aí, quando chega a hora do almoço, por exemplo, por volta de meio-dia, meio-dia e meia, você vai de novo sentir a presença dessa fome. Para as pessoas que não vivenciam isso, não, eu não tenho essa fome toda. Normalmente as pessoas de natureza kapha, ou se existe algum desequilíbrio do Agni,
ok? Existem várias possibilidades do Agni estar insuficiente, do Agni estar irregular, do Agni estar excessivo. Então a gente vai estudando as diferentes manifestações do Agni e buscando fazer com que cada vez mais ele se encaminhe para o que a gente chama de Sama Agni, que é o Agni equilibrado, o Agni perfeito, que se manifesta naqueles horários específicos, todos os dias, de forma adequada, de forma saudável. Para que você possa vivenciar isso e tenha assim uma vida mais saudável, você vai seguindo esse passo a passo, vai trazendo essa rotina para a sua vida e vai estabelecendo esse diálogo. Não sentir fome, muito bem, talvez perto da hora do almoço, uma meia hora antes do almoço, seja interessante você tomar de novo essa água morna com algumas gotinhas só de limão agora. Umas 5 gotinhas de limão ali, uma pitadinha suave de sal. Se você não sente fome pela manhã, isso pode ser interessante quando você está se aproximando da hora do almoço para ir estimulando o seu Agni e aguçando a sua fome. Você também pode fazer uso de chás digestivos ao longo da manhã, caso você não sinta nenhuma fome de manhã, fome verdadeira mesmo, para que você também vá trazendo cada vez mais a presença desse Agni saudável. E nunca coma sem fome, lembra disso. Uma outra orientação importante é que você não se alimente se estiver passando por um estado emocional intenso, principalmente raiva, tristeza, irritabilidade, indignação, esses sentimentos que normalmente tomam conta da gente e a gente não consegue sair tão rapidamente deles, até porque muitas vezes a gente fica, na verdade, alimentando aquele sentimento ao invés de contemplá-los como um fluxo, uma onda, algo que, como tudo na manifestação, tem seu tempo de vida e é impermanente, vai passar. O que a gente faz muitas vezes é ficar ali remoendo, não, porque aquela pessoa, porque falou isso, porque falou aquilo, porque eu devia ter falado, e aquilo vai justamente instigando ainda mais, dando ali corda para aquele sentimento continuar ativo em você, e aí de repente está na hora do seu almoço e você vai e come com aquela raiva, e isso faz muito mal, mas muito mal mesmo. Então assim, observou que está num momento estressante, emocionalmente delicado, não coma, para um pouquinho, deixa que o seu Agni sirva nesse momento para metabolizar aquele sentimento, aquela emoção, e não para metabolizar o alimento. Espera um pouquinho, deixa ali do lado o seu prato, se ele já estiver pronto, porque muitas vezes é isso que acontece, o prato está pronto, acontece alguma coisa, você fica com raiva e aí come porque o prato está pronto. Não, é melhor o prato estar pronto ali do lado e você digerir e metabolizar aquela emoção primeiro, tá certo? E aí você faz isso, senta um pouquinho, presta atenção na sua respiração. A atenção dada à nossa respiração é uma grande panaceia, ela nos beneficia em absolutamente tudo. Então você para, respira, contempla a sua respiração, percebe aquelas emoções, não fica alimentando aquilo tudo, deixa que aquilo tudo fique sereno, como um lago sereno, quieto, tranquilo. Você vê que aquela emoção ela vai passando e você não gera com relação àquela emoção um apego, tipo assim, mas eu devia continuar bravo, mas eu devia continuar triste, ok? Você fica identificado com aquilo. Não, desidentifica, porque você também é um fluxo. Aquele você que estava bravo, triste ali, amargurado, já nem existe mais. Quantas transformações já não aconteceram, não é? Então você deixa que isso tudo se transforme no tempo, contempla essa transformação e observa que essa fome ela vai pouco a pouco se manifestar novamente. Você pode aguardar para que ela se manifeste e então, tendo clareza dessa fome, você pode finalmente fazer a sua refeição. Isso vai ter muitos benefícios para você. Dentro disso, fazendo desse momento da refeição um momento de contemplação, de calma, de paz, fica aqui, lógico, acho que já dá para imaginar, mas fica como orientação que você não deveria jamais se alimentar assistindo televisão, falando no celular, mandando mensagem, trabalhando. Faça do momento da sua refeição um momento sagrado. As pessoas reclamam muitas vezes de uma série de desequilíbrios na sua saúde, mas
talvez não passe pela cabeça a importância do momento da alimentação. Nós estamos sendo compostos naquele momento, o que nós somos, nossa integridade, tudo isso vem também daquele momento sagrado que é o momento da nossa refeição. Então, tome o seu tempo para se alimentar, mastigue adequadamente, emulsifique esses alimentos, deguste, saiba aproveitar ao máximo desse momento. Outra orientação importante a respeito da alimentação é que menos é mais, ou seja, tanto no que diz respeito à quantidade de ingredientes dos quais a sua refeição está sendo composta, quanto na quantidade, no volume de alimento, menos é mais. É mais interessante que você tenha uma refeição composta por poucos ingredientes, para que as enzimas digestivas saibam lidar com aquilo com tranquilidade, do que você ter ali uma grande parafernália, a quitanda inteira, o supermercado inteiro ali dentro do seu prato, fazendo uma confusão danada, porque isso precisa ser digerido por determinado pH, aquilo por outro pH, outra enzima, outra, que são incompatíveis entre si. E aí você vai precisar que aquele alimento fique ali na fila de espera, aguardando enquanto o outro alimento vai ser digerido. E isso gera fermentação. Fermentação, sinônimo de aumento de vata. E nós não queremos aumentar os doshas de forma inadequada já no processo digestivo ali. A gente não precisa fazer isso, vai por mim. Então, é importante que você no momento de escolher a sua refeição, opte por alguns itens e você pode consultar um profissional que ele vai te orientar como combinar adequadamente os alimentos. Existem, inclusive, alguns materiais super interessantes disponíveis na internet sobre a combinação adequada dos alimentos para o Ayurveda. E isso vai ser super bacana você ir descobrindo no seu dia a dia, não só como combinar adequadamente os alimentos, mas também como utilizar sabiamente dos recursos que são os antídotos, que normalmente são as especiarias, são as ervas, coisas que a gente usa para tornar um determinado alimento mais digerível para o nosso organismo, né, mais assimilável para o nosso organismo. Então, vou dar um exemplo. Por exemplo, a melancia. A melancia é uma fruta bastante indigesta. A gente não deveria combinar a melancia com outras coisas. Você vai comer melancia no verão, né, porque ela é uma fruta bem cafa, bem rica em água e bem fria. Então, você vai comer a melancia. Vai comer melancia, mamão, pipoca, pão e fazer toda essa bagunça. Você vai comer melancia. E aí, você vai comer junto com a melancia um pouquinho de gengibre, umas fatiazinhas, umas lasquinhas de gengibre. Você vai fazer um suco de melancia e você vai colocar gengibre. Gengibre é um bom antídoto para a melancia. E aí vão ter os antídotos vários que as nossas avós conheciam, por exemplo, quando elas faziam ali a canjica ou o arroz doce. Ela sempre fazia a canjica ou arroz doce, ou ainda faz, né? Com canela e cravo, por exemplo, que são antídotos para essa digestão de alimentos mais cafogênicos, ou seja, que contém muitos ingredientes que aumentam cafa. No caso, o leite ali presente na canjica, muitas vezes o creme de leite, ou muitas vezes o leite condensado, tudo junto ali, e a própria canjica, que é um cereal, que também é um alimento rico em cafa, em elementos aí de terra e água. E aí, usando essas ervinhas picantes, lá na Índia eles usam bastante o cardamomo num preparado de arroz doce que eles fazem, que é uma delícia, que é o kheer. Eles colocam o cardamomo justamente para trazer esse picantinho que vai ajudar a digestão. E, para finalizar, uma orientação bem importante que é esperar que a refeição anterior tenha sido completamente digerida para que você se alimente novamente. Eu costumo brincar aqui em casa com as crianças que eu digo assim: pensa que você colocou roupa na máquina para lavar. E aí a máquina já está lá no momento do enxágue e você lembra que tinha uma peça de roupa que você queria muito
que tivesse lavado, você vai lá e joga aquela peça de roupa no momento do enxágue. Não vai funcionar, não vai dar certo. Então pensa na nossa digestão, ela tem é uma orquestra, é uma música, é tudo maravilhoso, a forma como acontece, ela é perfeita. E aí, se você ainda não terminou a digestão de um determinado alimento, vai lá e fala assim, ai, que gostoso, o que é isso? Eu vou experimentar. Aquele alimento, ele precisa ser digerido desde a estaca 0, mas a refeição anterior, ela já está na etapa 7 da digestão. O que é que vai acontecer? Aquele alimento ele vai ter que ficar ali esperando aquela digestão anterior terminar. E ele pode, inclusive, prejudicar aquela finalização daquela digestão. Então, não faça isso. Aguarde, espere um pouquinho, espere até a sua fome chegar de novo. Pense na sua fome como uma divindade que mora dentro de você. Como toda divindade, ela precisa ser reverenciada, honrada. A gente precisa agradecer esses elementos que nos habitam, que nos compõem. Sem eles, nós não estaríamos aqui. A sua fome é uma divindade dentro de você. Aprenda a reverenciá-la como tal. Aprenda a observar se a sua fome está adequada, se ela se manifesta regularmente todos os dias. Quando a sua fome não está bem, pode ser que você não esteja bem. Pode ser que exista aí alguma coisa para você prestar atenção. A natureza inteira faz assim. Os animais fazem assim. Você observa um animal, quando ele não está bem, ele para de comer. E assim também nós, quando nós não estamos bem, a nossa fome, ela muda, ela fica diferente. E aí a gente pode aprender a contemplar isso e aprender a aguardar para que a nossa fome se manifeste corretamente antes de fazer a nossa refeição. E a gente pode estimular corretamente a nossa fome, como a gente deu aqui várias orientações, e a gente pode aprender a acalmar a nossa fome, respondendo a ela no momento certo, não esperando que ela vire um monstro, que ela vire uma labareda e aí sim a gente vai comer. E a gente pode agradecer todos os dias a presença da nossa fome, honrando e reverenciando essa deusa dentro de nós, esse Deus Agni Deva dentro de cada uma das nossas células, compondo a inteligência do nosso metabolismo como um todo, sabendo exatamente o que deve ficar, o que deve ser assimilado como nutrição, como benefícios, e aquilo que deve ser considerado dejeto, que deve ser eliminado, colocado para fora. Isso é saúde, isso é longevidade, isso é serenidade e paz interior. Gratidão.